Nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus? Você está disposto a viver de fato a vontade de Deus? Você está disposto a receber a vontade de Deus? Sabe, a oração do Pai Nosso lá em Mateus, ele diz, né, e quando orardes, orareis ao Pai assim, né, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita no céu. A minha pergunta nessa manhã, ou nessa tarde já, seria: nós estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas essa vontade, até que ponto nós aceitamos de fato essa vontade? Quando é que nós estamos prontos para que essa vontade de Deus venha operar na nossa vida, que ela venha a ser uma verdade em nossa vida? Então, baseado nisso, queridos, que eu queria trocar uma ideia com você, conversar alguma coisa aqui com você nessa tarde, né, no início dessa tarde, para que você possa refletir sobre isso. Irmãos, todas as vezes que nós falamos que pastor, eu quero que se cumpra em mim a vontade de Deus. Mas você já parou para analisar que muitas vezes a vontade de Deus sempre vai ser o oposto das circunstâncias atuais que nós temos? Ou você já percebeu que muitas vezes você pode estar lutando muito por algo, correndo muito atrás de algo, e de repente, isso tudo que você tem corrido, isso tudo que você tem feito, chega uma hora que Deus fala assim, não, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu quero para você. Aleluia! Você está disposto, de fato, a abrir mão de determinadas coisas que até são lícitas, mas que Deus queira tratar com você através dela? Aleluia! Você está disposto, aleluia! Você está disposto a aceitar de fato a vontade de Deus? Eu tenho pensado nisso, queridos. Quando nós meditamos lá em Abraão, né, quando Abraão e Isaac, né, tudo, e quando a gente vai cair, queridos, para o estudo da palavra, Gênesis 22, né? Quando Deus vai colocar Abraão em prova, né? Deus vai provar Abraão, né? Nós temos que lembrar que Abraão, ele tinha seus 75 anos, ou aproximadamente seus 75 anos, e Deus faz uma promessa que ele seria pai de nações, que ele seria pai, né, de nações, tudo, e ele sai da tenda, ele olha para o céu estrelado, ele olha para a areia do mar, não consegue contar e tal, e aí você conhece a história, né? E aí a gente, analisando isso, Deus fala, não, você vai ser pai de nações, você vai ser pai de multidão. Abraão, ele fica feliz, né, com tudo isso, com toda essa promessa, tudo. Mas durante o período que Deus prometeu, porque, irmãos, quando Deus promete algo, existem coisas que são instantâneas, mas existem coisas que levam tempo para que a profecia venha se cumprir. A profecia você recebe ela, mas existe um tempo para ela poder acontecer. Pode ser instantâneo, como pode ser num decorrer de um curto espaço de tempo, médio espaço de tempo ou longo espaço de tempo. Isso vai depender muito, queridos, de cada um. Abraão, quando ele recebe a promessa, são aproximadamente 25 anos para se cumprir. Amém? E muitas vezes, porque nós temos uma vida tão corrida, porque nós temos uma vida tão sufocada, não por causa do tempo, porque nós sufocamos o tempo, porque 24 horas existe para todo mundo. A diferença é o que fazemos nesse tempo. A diferença é o que estamos fazendo com esse tempo. Aleluia! Então,
Nós temos uma vida tão corrida, nós temos as coisas tudo para ontem, a gente está acostumado com os drive-thru, com fast food, nós estamos acostumados com tudo que é rápido, com tudo que é prático. E muitas vezes quando Deus fala algo, nós queremos essa praticidade também, nós queremos essa resposta imediata. E nós não estamos muitas vezes atendendo que o que Deus quer, amém? Ela, na verdade, irmã Mary, ela não tarda, ela tem a hora certa de acontecer, né? É justamente isso. A gente está com tanta pressa e aí a gente começa a colocar datas, a gente começa a colocar tempo, a gente começa a colocar situações, né? Que nós queremos aquilo de imediato, quando na verdade nós precisamos entender qual é o tempo. E nós estamos, querido, num tempo de avivamento. Nós já entramos nesse tempo. Nós estamos num ano da colheita na nossa igreja. Já estamos. Nós não vamos entrar, nós já estamos. Agora, qual é o modo nesse tempo que Deus quer que a gente haja? Amém? Esse é o tempo do avivamento. É o tempo do Brasil, é o tempo da nossa nação. Agora, qual é o modo de agirmos nesse tempo? Como é que nós vamos agir nesse tempo? O que Deus quer para esse tempo? Que nós venhamos agir. Então chegou o tempo, então estamos dentro desse tempo. Agora, como agir nesse tempo? E veja que Abraão, ele recebe a profecia, ele recebe a palavra. Claro que naturalmente, tanto para Abraão quanto para Sara, onde Sara já tinha cerrado os costumes da mulher, naturalmente ali é algo impossível, é algo que não vai acontecer, naturalmente falando, não vai acontecer. Então, o que Sara faz? A Sara pega e barganha o tempo de Deus, aonde ela pega a serva dela, tudo, traz para Abraão e fala, olha, já que Deus está demorando, vamos dar um jeito nisso. Ele não falou que teria filhos, então agora você deita, e você vai deitar com ela e ela vai ter um filho. Mas desde quando Deus promete, ele precisa de uma intervenção nossa? O porquê que nós muitas vezes estamos atrapalhando a vontade de Deus na nossa vida? Por causa da nossa impaciência? Por causa da nossa velocidade, que nós queremos tudo para ontem? E o que ela faz? Ela entra no meio de uma situação profética que Deus havia falado que ia acontecer. E quando Deus estabeleceu isso, ele já tinha o tempo tudo determinado do que ia acontecer. Mas ela quis se antecipar, ela quis fazer, porque Agar, ela tinha ela estava na dela. Sara pega Agar e fala assim, não, Agar, vamos resolver um problema, porque Deus não está resolvendo. Porque Deus prometeu, mas ele está demorando. Então, se esquecendo que aquele que falou é fiel para cumprir. Então ela pega, Abraão deita com Agar, né, fica grávida de Ismael, mas não era esse o filho da promessa, não era esse. E quando nós vamos no capítulo 21 de Gênesis, aí nós vamos ver que Deus visitou a Sara como lhe dissera, né, e o Senhor cumpriu o que havia, o que ele havia falado, né? O que ele havia prometido para Sara e para Abraão. Então Sara, no capítulo 21 de Gênesis, ela vai dar à luz, ela vai nascer Isaac, né? Sorriso, né? Alegria. Mas, queridos, do capítulo 21 para o capítulo 22, nós vemos que a promessa de Deus se cumpre no capítulo 21, mas no capítulo 22, na minha visão, na visão minha, Daniel, eu acredito que Deus faz uma proposta absurda para Abraão. O que Deus vai pedir para Abraão, queridos, é absurdo, é muito sério. O que Deus vai propor a Abraão, na minha visão, é absurdo. Por quê? Porque Abraão recebe a promessa com seus 75 anos, aproximadamente. Vai se cumprir perto dos 100 anos, ou aos 100 anos, né? 25 anos depois. Depois que ele tem essa promessa, e o rapaz agora ele está crescendo, e ele agora está se tornando, né, um adolescente, um jovem, Deus agora vai provar Abraão. Provar no quê?
Se de fato Abraão estava interessado no Deus da bênção, ou Abraão estava interessado na bênção. Deus vai colocar em prova agora, vai colocar Abraão na prova, justamente para ele entender, para ele saber se ele ainda era primeiro na vida. Não é que Deus queria matar Isaac. Não é que Deus queria tirar a promessa dele. Não é que Deus queria destruir a alegria dele. Não é que Deus estava pegando de volta. Mas Deus queria saber como estava o coração de Abraão. Apesar de saber todas as coisas, muitas vezes, querido, Deus quer saber aonde está o nosso coração. Aonde está seu coração? Será que de fato está somente quando você recebeu a promessa e ela se cumpriu? E quando Deus pede a promessa? E quando Ele quer de fato que a vontade dEle seja na tua vida? Você está disposto para que a vontade dEle seja, que ela reine na tua vida? Você está disposto para que a verdade de Deus ela seja verdade na tua vida? Você está disposto a sacrificar o teu Isaac? Você está disposto a sacrificar o teu sorriso? Você está disposto a pegar aquela bênção que você tanto investiu nela e hoje Deus querer ela para Ele? Aleluia! Não, eu estou citando aqui, queridos, alguns exemplos. E quero que você reflita sobre isso. Porque muitos de nós, queridos, estamos tão apegados na nossa correria no dia a dia. Nós estamos tão atrelados às coisas. E nós lutamos tanto para ter algumas coisas que muitas vezes nós estamos esquecendo Deus da bênção. Nós estamos esquecendo, queridos, o lugar de honra que Deus deve ocupar na nossa vida. Aleluia! E o lugar de honra que Deus quer ocupar na nossa vida é em primeiro lugar todas as coisas. Deus ele não quer ser segundo na tua vida. Ele quer ser o primeiro sempre. Aleluia! Deus ele não vai negociar a honra que tem que ser dada a Ele. Deus jamais vai abrir mão do lugar que Ele deve ocupar na tua vida. E a questão muitas vezes é, aonde está Deus no teu dia a dia? Quando acordamos pela manhã, aonde está Deus? No nosso trabalho, aonde está Deus? Nas tuas finanças, aonde Deus está? Ele está nas primícias, quando você recebe o sustento e você separa o que é dele? Ou ele está no final, quando você já pagou tudo e se sobrar eu entrego algo para ele? Na tua vida, aonde está Deus? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Quando nós falamos de honrar a Deus, nós não estamos falando, queridos, simplesmente de você estar dentro de uma igreja. Nós não estamos falando simplesmente de você ser crente. Nós estamos falando em todas as coisas. Então, ao levantar, aonde Deus está no teu dia? Ele está na primícia do dia, no início? Ou ele só vai ser lembrado quando no meio da jornada do dia você tiver um problema e aí você lembrar que ele existe e aí ele tem que agir na tua vida? Ou, quem sabe, você deixa como Caim, deixou no final dos tempos, ele lembrou de fazer algo para Deus, uma oferta a Deus. Aonde está Deus? De fato estamos prontos para viver a promessa de Deus na nossa vida? Estamos de fato prontos para viver a vontade de Deus na nossa vida? Aonde está Deus no dia a dia? Numa época de pandemia, aonde está Deus quando na sua vida, quando você olha para alguém e ela precisa de uma palavra e você tem a palavra e não está dando? De fato, onde está a vontade de Deus quando você tem ferramentas dentro de você que é para ser utilizada para abençoar pessoas e você não está fazendo uso dela? De fato, aonde está Deus? Aonde está Deus se você tem uma igreja local, seja ela qual for, seja aqui ou seja outra igreja que você está? Você tem cuidado da tua igreja? Você tem lembrado de ser o semeador na vida da tua igreja? De levar uma oferta, de levar dízimos? Porque é isso que vai manter as portas abertas da igreja. Com que a igreja ela seja cada vez mais. Qual é a honra que nós prestamos a Deus? Aleluia! Aonde está Deus, queridos, no teu relacionamento?
Será que Deus ele está em primeiro lugar? Como está Deus no relacionamento seu com seus filhos? Como está a vontade de Deus dentro da tua casa? Como está a vontade de Deus nos teus negócios? Será que a vontade de Deus, ela simplesmente ela pode ser ignorada porque você precisa de um lucro a mais e por causa disso você tem que ferir princípios? Onde está de fato a vontade de Deus? Eu quero que você reflita comigo nessa tarde. Eu quero que você reflita comigo em tudo aquilo que Deus ele está falando conosco. Quando Deus pega Abraão e ele pede a Abraão e ele fala: Abraão, eu quero teu sorriso. Aquela promessa que eu te fiz, Abraão, eu quero que você entregue ela para mim. E quando no capítulo 22, quando depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse, aleluia, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Quando Deus está te chamando, você está dizendo eis-me aqui, ou você sempre tem uma resposta ou uma desculpa para não fazer ou para não responder a Ele? Aleluia, glória a Deus. Então Deus pega e diz para ele, toma o teu filho, Abraão, o teu único filho. Ué, mas Abraão já tinha tido Ismael, mas aquele não era o filho da promessa. Aquilo não foi a promessa de Deus, aquilo foi intervenção humana. O único filho que Deus está falando, pega o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas. Sabe, queridos, Deus nunca vai pegar algo que você não ama. Se você quer mostrar honra para Deus, tem que significar algo para você. Você não pode honrar a Deus com algo que não significa nada para você. Aleluia. Sempre que você for honrar a Deus, você tem que fazer algo que custe para você. Aleluia, senão não é honra. Aleluia. E me permita, em nome de Jesus, falar algo aqui. É como oferta. Oferta, querido, finanças mesmo. Quando é que eu faço algo que agrada a Deus? É quando você faz algo que custe para você. Não é que você faz por uma religiosidade. Não é porque você vai fazer. Não, você vai fazer algo que significa para você. Então, quando é que eu expresso honra, pastor? É quando algo que significa para mim, eu manifesto isso. É quando algo que eu tenho de precioso e manifesta. Eu não estou dizendo aqui para você, induzindo você a nada. Mas o que Deus fala para ele, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo para Abraão? Pega o teu filho, o que tu ama. O que tu ama, Abraão? Eu quero o que tu ama. Eu quero saber se Isaac ele já assumiu o meu lugar na tua vida. Eu quero saber se Isaac ele já tomou lugar na sua vida, se ele preencheu o meu lugar. Sabe, queridos, o que você tanto quer e não recebeu, porque muitas vezes se você receber, você trocaria a presença de Deus por causa dessa bênção. Você já parou para analisar que muitas das coisas que não acontecem comigo e com você está relacionado com o nosso caráter, está relacionado com o nosso coração, está relacionado, aleluia, meu Deus do céu, está relacionado que nós não temos caráter suficiente para administrar, e é por isso que a gente ainda não tem. É muito fácil nós falar que nós recebemos, que nós queremos e é nosso, mas a questão é, depois de ter, você tem caráter suficiente para administrar? Eu tenho caráter suficiente para administrar? Então eu quero levar você a refletir sobre tudo isso. A refletir sobre tudo isso. Por que que tantas pessoas elas querem a vontade de Deus, mas elas não se submetem à vontade de Deus? Por que que tantas pessoas elas celebram querendo a vontade de Deus, mas se a vontade de Deus ela vai manifestar, a pessoa não aceita? Se você quer algo forte, mais forte do que isso, eu vou lhe dizer agora. E quando chega o tempo de um ente querido nosso, e simplesmente chegou o tempo de Deus recolher essa pessoa cumpriu o propósito, você está disposto que a vontade de Deus prevaleça na tua vida? Você aceitaria que essa pessoa cumpriu a jornada e ela tem que descansar? Ou os teus sentimentos
as tuas emoções impediria Deus de cumprir isso. Aleluia. Percebe que nós precisamos amadurecer muito, queridos? Precisamos amadurecer muito mesmo. Então, quando meu sogro, ano passado, meu sogro veio descansar, mas quando nós recebemos uma notícia do meu sogro, que ele estava cometido com câncer, nós oramos a Deus. E quando estávamos conversando tudo, e quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou dentro de mim: cumpriu a jornada, eu vou guardar. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, peguei meu carro, junto com minha esposa, meus filhos, e fui até Rio Grande do Norte, né, no interior do Rio Grande do Norte. E fomos. Passei na capital primeiro, porque ele estava internado. Então minha esposa foi lá visitar, entrar, que só podia entrar lá. Enquanto eu conversava com a minha cunhada, eu falei para ela, Eliane, eu vou falar porque você é crente. Mas Deus falou comigo que ele cumpriu já o propósito. Então não vamos segurar seu Moisés aqui com nossos sentimentos. Vamos deixar Deus fazer a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu. Ela falou, eu sei disso, Dani. Deus falou isso comigo também. Conversei com a minha esposa. Não estou falando, querido, de alegria nisso, mas é um homem que já, com seus 81 anos, um homem experiente em Deus, um homem que plantou muitas sementes no reino do Espírito. E quando nós estávamos vindo embora, isso quando nós soubemos, nós estávamos numa pegada muito grande na igreja. Eu não conseguia ver. Os médicos deram 3 meses de vida, ele já estava com 9 meses já. Abriram ele, não tinha o que se fazer e fecharam. E quando nós estávamos aqui na igreja, e eu fiz uma chamada de vídeo com ele certa vez, e ele falou, traga a Leninha e traga as crianças no carnaval aqui. Eu falei, pode deixar, seu Moisés, é minha palavra, eu vou. E eu falei para minha esposa, eu falei, amor, seu Moisés quer se despedir, ele quer descansar, e nós precisamos ir lá se despedir dele. Ela falou, eu sei disso. Pegamos o carro no carnaval, fomos. Tudo que nós podíamos fazer por ele em vida, nós fizemos, cuidamos de tudo, pagamos umas continhas que ele tinha lá, umas coisinhas dele, deixamos o que ele queria. E quando nós voltamos embora, menos de 15 dias, que a gente já tinha entregado na mão de Deus, nós falamos, Deus, cumpra a tua vontade. Com 15 dias, nós voltamos para lá. Deus havia recolhido meu sogro. Minha esposa, no dia do aniversário dela, 17 de março, ela sonhou com o pai dela. Mas Deus recolheu ele, foi no dia 19 de março, 2 dias depois. Porque ela disse, Deus, no dia do meu aniversário, não. O dia do meu aniversário é registrado pelo meu nascimento, não pela partida do meu pai. Sabe, queridos, e isso tudinho me leva a refletir. Me leva a refletir. Por que nós estamos tão aprofundados, estamos tão aguçados no receber de Deus, mas na hora de a vontade dele se cumprir em algumas coisas, por que nós muitas vezes evitamos? Por que nós muitas vezes atribuímos até ao diabo algumas vontades de Deus? Aleluia! Por que pagamos um preço tão alto por determinadas coisas e no final a gente descobre que não tem aquele valor devido? Por que muitas vezes nós investimos tanto da nossa vida em tempos, em dinheiro, em coisas, e no final você nem tira um proveito disso? De fato, qual é a vontade de Deus? O que Deus ele quer através de mim, de você? O que pode fazer um homem, ser mais feliz se ele não estiver dentro do propósito dele? Afinal de contas, se o dinheiro traz toda essa alegria, se o dinheiro traz toda esse glamour, por que nós temos tantas pessoas, principalmente youtubers, que têm até avião, jato particular, e milhões, e ainda assim eles são depressivos?
ainda assim eles estão... Porque qual é esse vazio? Qual é esse buraco? Eu costumo dizer que o tamanho desse vazio é o tamanho de Deus. É o que falta na vida dele. E uma vez que Deus está dentro da vida dele, por que não a vontade de Deus ela vai reinar? Quando Jesus olha para aquele jovem rico, ele fala para aquele jovem rico, ele fala, olha, eu já peguei, já doei tudo, eu já doei, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e Jesus olha para ele, ele falou, e o que mais eu tenho que fazer? Jesus falou, pega tudo que tu tem, vende, dê aos pobres. Então o semblante dele caiu. É claro que Jesus não está dizendo para ele vender tudo e ficar miserável, mas Jesus queria saber aonde estava o coração dele. Se o coração dele estava de fato no servir, no seguir, na vontade de Deus, ou se havia algum outro interesse por trás disso. Por que pessoas que correm para Deus por causa de interesse, ao passar do tempo, essas pessoas já esmorecem e elas caem na fé? Porque elas estão atrás de Deus por um interesse de resolver algo. Elas estão pensando em resolver algo na vida delas. Mas um relacionamento, ele é desenvolvido. Um relacionamento, ele é muito mais do que um interesse. Então, o que fazer para que a vontade de Deus reine na minha vida, na sua vida? O que devemos fazer para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida? Você está disposto a viver a vontade de Deus? Você está disposto a abrir mão do teu Isaac, se for necessário, para que a vontade de Deus se cumpra? O que nós precisamos entender nessa passagem de Gênesis 22, que quando Deus pede a Abraão e Isaac, o cordeiro sempre esteve lá. A provisão sempre estava lá. Deus nunca vai pedir algo para que você fique no prejuízo. Deus nunca vai mandar você fazer algo para que você se prejudique. Pelo contrário, todas as vezes que Deus fala com você algo, e isso mexe no teu coração, porque tem valor, porque Deus nunca vai pedir o que não tem valor. Ele sempre vai pedir o que tem valor. Ele quer o teu tempo. Ele quer a tua vida. Tem algo que vale mais do que a tua vida? Tem algo que vale mais do que a tua própria vida? Então, quando Deus ele fala com Abraão, e Abraão prepara tudo, ele pega o cutelo, ele pega a lenha, ele pega o fogo, ele pega o sacrifício que é o rapaz, ele chama os servos para irem junto, mas quando eles chegam num pé do Monte Moriá, Abraão tira a lenha de cima do animal, do jumento, e coloca sobre a vida sobre a costa do rapaz. E ele manda que os servos fiquem, só sobe ele e o rapaz. Mas o cordeiro sempre esteve lá. A provisão sempre esteve lá. E quando Abraão vai preparar para imolar o seu filho, para sacrificar seu filho, um anjo brada. E o anjo diz, Abraão, não faça isso. Por quê? Porque o teu coração ele está certo. O teu coração ele está alinhado. Deus continua sendo o primeiro na tua vida, mesmo depois de você ter recebido a tua promessa, mesmo depois da promessa ter se cumprido, mesmo depois da tua alegria ter chegado. Abraão, Deus continua sendo Deus para você. Abraão, Deus continua sendo o primeiro na tua vida. E Abraão, quando olha para o lado, ele fala, eis aí o cordeiro, já estava providenciado. A questão, queridos, que muitos de nós não desenvolvemos, não crescemos e não chegamos em lugares grandes em Deus ainda, porque nós estamos questionando os pedidos de Deus. Mas a pergunta é, o que Deus pediria a você que lhe traria um sofrimento eterno? Algumas coisas que Deus nos pede, querido, pode nos trazer um semblante caído por um tempo. Nem tudo que Deus vai pedir para mim e para você, nós vamos ter prazer em fazer. Mas nós faremos. Por quê? Porque nós temos que entender que o que Ele está pedindo, Ele jamais vai ser injusto. Ele jamais vai falar algo para mim e para você, aonde Ele não tenha algo maior e melhor para providenciar para mim e para você. Nunca abra mão
de ouvir a voz do Senhor e obedecer. O obedecer é o critério, é o princípio que Jesus utilizou. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A obediência de Jesus foi o critério que ele utilizou para que a vontade do Pai prevalecesse na vida dele. Mas a vontade dele, ele mataria a vontade dele. Então, todas as vezes que Deus pedir algo a você, que Deus comunicar algo a você, por favor, seja homem suficiente, seja mulher suficiente, para que você assuma o seu lugar em Deus e você faça. Porque não tem nada a ver com o nosso sentimento, tem a ver com a honra. Aonde Deus está nesse momento na tua vida? No dia de hoje, nessa semana que se inicia, neste domingo, neste 26 de abril de 2020, aonde Deus está na tua vida? Se Ele de fato, não, Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor, é tudo a Ele, então as nossas atitudes não deveriam corresponder com essa verdade que a gente acabou de ouvir? Se de fato Ele é primeiro e Ele é quem governa a nossa vida, por que as nossas emoções muitas vezes tomam decisões? E por que muitas vezes consultamos a Deus sempre depois das decisões e nunca antes das decisões? Aleluia! Por que nós muitas vezes estamos tomando decisões precipitadas e depois nós queremos que Deus venha intervir e Ele vai intervir? Mas quando nós aprendermos que a vontade dEle é a boa, perfeita e agradável, que a vontade dEle é que tem que ser feita, será que nós não deixaríamos de sofrer mais? Pastor, mas eu não sofro. Será? Será que você ainda não está escravo de alguns sentimentos seus? Será que você ainda não está escravo de algumas decisões? Será que você ainda não está escravo das suas vontades? Será que você não está escravo da sua razão? Será que você não está escravo do seu ego, do seu orgulho? Quem sabe até mesmo da tua avareza? Aleluia! Precisamos refletir, e no dia de hoje eu quero que você reflita muito sobre isso. A vontade de Deus, ela vai acontecer quando nós abrimos mão da nossa vontade. A vontade de Deus, ela vai acontecer quando eu e você abrirmos mão daquilo que nós julgamos muitas vezes está na palavra. O que está na palavra é muitas vezes oposto e diferente daquilo que nós estamos vendo. Então, se o mundo está um caos e a palavra de Deus não tem caos, pelo menos no céu não existe isso, por que então que nós estamos abalados? Pastor, mas nós somos um ser dotado, também nós temos emoções, e eu não estou dizendo para você que você não tem, que eu não tenha. O que eu estou dizendo para você é, de fato, quando você decidiu que Ele seria o seu Senhor, que Ele seria o seu Salvador, que Ele seria o seu tudo, Ele tem sido o seu tudo? Ele tem sido o Senhor das suas decisões? Ele tem sido o Senhor das suas perguntas? Ele tem sido o Senhor das suas respostas? Ele tem sido o Senhor da tua casa? Ele tem sido o Senhor das tuas finanças? Ele tem sido o Senhor daquele sentimento, muitas vezes, que só você e Ele sabe que tem? Vamos refletir sobre isso, queridos. Vamos refletir. A minha oração nessa manhã, o que eu peço a Deus nessa manhã, é que nós possamos entender que todas as vezes que Deus pede algo para nós, nós teremos que ter sempre a convicção de que tudo aquilo que Ele está pedindo, nós somos capazes de fazer. Deus jamais vai pedir algo que você não seja capaz de fazer. Aleluia! Tudo que Deus lhe pede, tudo que Deus me pede, nós somos capazes de fazer. A segunda coisa, porque fazemos, nós vamos ver o milagre. Não é uma questão de que eu creio, eu vou ver, eu creio, eu vou ver, eu creio, eu vou ver. Mas a fé sem obras, ela é morta. Se você nesse período não está fazendo nada, nem orando a Deus, mostra o quanto você não honra Ele. Se você não tem meditado na palavra, mostra o quanto você não honra Ele. Se você não tem alimentado alguém espiritualmente,
nem que seja com versículo, com uma palavra, você não honra a Deus. Se você não consegue compartilhar ou repartir um pacote de arroz que seja com alguém, você não honra Ele. Você não honra Ele. Se você não consegue ser fiel nos dízimos, nas ofertas, se você não consegue, nas suas finanças, honrar a casa do Senhor, você está dizendo que você não honra Ele. Por quê? Porque honra tem atitude, honra tem uma ação. Quando é que eu honro a Deus? É quando eu demonstro. Honra é algo que está relacionado com externar, é algo que está dentro e eu externo. E quando eu falo de dízimo e de oferta, eu não estou dizendo que Deus quer o teu dinheiro. Ele só quer saber se Ele ainda é o primeiro na tua vida, nessa área. Ele quer saber se ao invés do dinheiro, Deus ele disse que só teria um concorrente. E seria o dinheiro. Seria as riquezas. Então, se Deus é teu Senhor, Ele é teu Pai, então deixa Ele ser Senhor e teu Pai nas finanças também. Não é o teu dinheiro, não tem a ver com isso, é a honra, é a primícia, é aquilo que você faz, envolvendo Deus em todas as áreas da tua vida. O fato de eu ser um dizimista, ser um ofertante fiel, não me dá o direito de ser um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo pastor, um péssimo homem. É um conjunto de princípios. Deus ele tem que ser primeiro em tudo na minha vida. E eu tenho que refletir a vontade de Deus, a glória de Deus em todas as áreas da minha vida. Não só nas minhas finanças, mas na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, no meu relacionamento, no meu casamento, no relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com os meus irmãos, nos meus negócios. Aonde eu posso enganar e ter mais lucro, ou eu posso não ferir os princípios e o pouco que eu tenho ser muito e ser abençoado por Deus. Porque as pessoas podem ter muito ilicitamente, mas chega um tempo, queridos, é como disse alguém, um grande homem de Deus, o pecado é como um cartão de crédito, você vai usando, uma hora a fatura chega. A pergunta é, vale a pena você ser infiel ou vale a pena ser fiel? Se vale a pena ser fiel, qual área eu tenho que ser fiel? Algumas ou todas? Vale a pena ser fiel só naquilo que vai me favorecer ou vale a pena ser fiel naquilo que vai favorecer as pessoas também? Você está disposto a sacrificar muitas vezes algo seu para que você possa beneficiar alguém? Um exemplo disso é o seu tempo. Você está disposto a investir o teu tempo e você está disposto, através desse tempo, reverter honra e glória para o nome do Senhor Jesus? Você está disposto a visitar alguém num hospital? Você está disposto a visitar, pastor, mas eu sou tímido. Será que de fato mesmo você é tímido? Ou isso é uma desculpa para não fazer? Ou será que isso não é um orgulho enrustido através de uma timidez? Precisamos avaliar, precisamos refletir, precisamos a todo instante olhar um a um e ver as nossas atitudes, se elas estão dentro dos princípios da palavra. Porque se for para ficar uma vida onde a vontade de Deus ela não vai reinar, onde a vontade de Deus ela não vai prevalecer, com certeza você estará vivendo, perdendo seu tempo. E tempo é um negócio, queridos, que não tem como voltar atrás, não tem como recuperar. Amanhã deste domingo não tem como voltar atrás. Não tem como você voltar e refazer. Seria muito bom se pudéssemos. Com certeza faríamos tudo diferente, com a experiência que temos hoje. Mas já que não podemos voltar no passado, por que não entrar dentro dos princípios e daqui em diante fazer a palavra de Deus funcionar de uma maneira plena na nossa vida? A palavra de Deus diz que este povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que isso quer dizer? Que os lábios também adoram. Então, quando eu estou num culto e levanto minhas mãos, estou adorando a Deus, os meus lábios adoram. A questão é, o que meu lábio está dizendo, ele coincide com o que diz meu coração? Será que o que eu estou falando
o meu coração está alicerçado junto disso? Será que o que eu estou falando, o meu coração está envolvido nisso? Se o teu coração estiver envolvido, isso é uma adoração. Agora, se o teu coração estiver não, e Deus não pediu adoração, Deus não é carente de adoração, Deus não é carente de finanças, Deus não tem carência e Deus não tem principalmente distúrbio bipolar. Ele não exigiu adoração, jamais. A adoração é algo que brota no teu coração, é algo que nasce no teu coração. Ninguém precisa me pedir para que eu venha honrar alguém. Por quê? Porque honra é algo que tem que sair. Se você honra alguém pelo que ela pode proporcionar para você, o nome disso é bajulação, é interesse, não é honra. A honra não está relacionado com a função ou cargo que você ocupa ou que você quer ocupar. A honra está relacionado de que quando eu olho para o meu semelhante, eu sei que existe um potencial dentro dele. Existe algo que Deus depositou dentro dele que eu não tenho como, com os meus olhos nus, saber. Mas eu sei que num tempo certo, num tempo oportuno, todo esse potencial que está dentro dessa pessoa vai ser extraído. E eu quero honrar, não quando o potencial foi extraído, mas é acreditando e sabendo que esse potencial está lá dentro. Quando é que eu ando na minha vida de honra? Quando é que eu ando vendo? É quando eu olho para cada pessoa e as pessoas, quando elas falam assim: pastor, obrigado porque o senhor nunca desistiu de mim. Sabe por que eu nunca desisti? Porque eu sei a honra que eu dei e eu tenho dentro da minha vida por cada pessoa. Porque eu sei o que eu era e no que eu me tornei. E se eu fui capaz, você também é capaz. A questão é, só basta você olhar para dentro de você. O caminho da honra é um caminho que você vai andar, queridos, e você nunca vai ter prejuízo. Porque, como diz o nosso pastor Júnior, a honra ela atrai o favor de Deus. Então deixe o teu coração expressar honra em todas as áreas. Tudo que você fizer na tua vida, faça envolvendo honra. E você vai ver a vontade de Deus. Quando é, pastor, que eu vou vencer na minha vida? É quando a vontade de Deus sobrepor a tua vontade. É quando você pegar a tua vontade e você jogar fora. E é quando você pegar a tua vontade e você abrir mão dela e dizer: a partir de hoje eu só quero a vontade de Deus na minha vida. Mas qual é a vontade de Deus, pastor? É por isso que nós temos que ler a nossa Bíblia. É por isso que nós temos que orar em línguas, nós temos que meditar nessa palavra. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas está dentro da palavra. Não é do lado de fora que você vai. Não é deixando de congregar. Não é deixando de amar o próximo. A vontade de Deus, ela vai ser completa na tua vida e ela vai ser eficaz quando você entender de que Ele tem que ser o primeiro em tudo na tua vida. Se Deus é o primeiro no teu casamento, mas não é o primeiro nos teus negócios, alguma área da tua vida não vai estar funcionando. A área que não está funcionando na tua vida é justamente a área que Deus não é primeiro nela. Se você tem problemas financeiros, provavelmente você é alguém que sonega e você rouba Deus nos dízimos e nas ofertas. Se a tua vida sentimental não vai de bom, não vai bem, vai de mal a pior, é porque Deus não é prioridade nela, Ele não é primeiro. Se o teu negócio não vai bem, com certeza, Deus não é primeiro no teu negócio, porque tudo que Ele é primeiro, Ele está em cima, o que está embaixo é abençoado. Guarde isso, tudo que Deus é primeiro, Ele está em cima, o que estiver abaixo vai ser abençoado. Então, não adianta Deus ser primeiro só nas tuas finanças. Deus tem que ser primeiro em tudo. No teu casamento, na tua vida emocional, na tua vida sentimental, nos teus negócios, no teu trabalho. A maneira com que você trata as pessoas mostra de fato o teu caráter. A maneira com que você trabalha, se você coloca atestado num emprego, mesmo sem estar doente, isso mostra o quanto você nunca vai crescer, o quanto você nunca vai prosperar na tua vida. Por quê? Porque se você usa de má fé com alguém, pode ter certeza que Deus não está envolvido nisso. Deus só vai estar envolvido naquilo que vai tributar honra e glória ao nome dele. Deus nunca estará envolvido em algo que seja para beneficiar alguém quando ela fere princípios. Nós não podemos, nem precisamos ir tão longe, mas basta você ver, e não precisa olhar
para os noticiários. Olhe muitas vezes dentro da tua casa. Olhe muitas vezes à sua volta, os seus parentes. Alguns que julgaram ser espertos e fizeram de tudo para crescer, hoje estão em ruínas. Por quê? Porque algo que cresce sem base, sem fundamento, não se sustenta. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Os princípios da palavra são os nossos alicerces. E uma vez que você executa eles e você pratica eles, você vai construindo um edifício que pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, jamais será abalado. Por quê? Porque você está firmado na verdade, você está firmado na rocha. A verdade é Jesus, a rocha é Cristo, e jamais nós vamos ser abalados se nós fundamentar a nossa vida sobre essa palavra. Que Deus abençoe tua vida, queridos, que você possa refletir neste início de tarde sobre tudo isso que nós falamos aqui, e que você possa crescer cada vez mais e você possa dizer um dia, graças a Deus, porque aquele dia, naquela pandemia, uma palavra, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha trajetória e ela fez ser quem eu sou hoje. Deus abençoe, viu, queridos? Fique na paz. Até logo mais à noite, às 19 horas, estarei junto com vocês, tá bom? Beijo enorme. Amo vocês. Por favor, divulgue o canal do YouTube da igreja ao máximo de pessoas que vocês puderem. Coloca no seu Facebook, no seu Instagram. Pega aí de alguma forma. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para essa noite que vai abençoar a tua vida. E nós vamos falar de honra. Nós vamos falar daquilo que Deus quer. A honra do nosso coração. Se vai ser bom ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu não perco por nada. Deus abençoe, queridos. Até daqui a pouco, viu? Shalom. Vou para casa para poder desfrutar de um almoço e de uma tarde maravilhosa com a minha família. Amo vocês, viu? Fique na paz.